Bom, então vamos lá, pessoal. Se você é homem e assiste esse canal, eu tenho certeza que você recebe uma enxurrada de vídeos falando sobre filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal masculino, com um foco em uma abordagem onde traz animes pra parada. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Por que que eu consumi animes durante um bom tempo e hoje em dia eu já não tenho mais tanto interesse nesse tipo de coisa, esse tipo de entretenimento. E também vou falar pra vocês o que eu acho que é extremamente prejudicial, que tem na maioria dos animes e que pode acabar frustrando a sua vida, beleza? Então, sim, eu sei que existem vários canais bons e conteúdos bons sobre filosofia e desenvolvimento pessoal masculino com animes, e hoje eu vou fazer o contraponto da maioria desses vídeos, beleza? Bom, animes são um problema de fato? Na minha opinião, não, tá? Eu sei que animes não são um problema, só que a maioria dos animes que faz sucesso, eles têm um problema, tá? Eles têm um problema, e esse problema é mais acentuado quando esses animes são usados para moldar comportamento de pessoas. Nesse caso, a minha opinião sobre animes muda. E o grande problema de tudo isso se chama protagonismo, tá bom? Então o nome desse vídeo aqui, A Farsa do Protagonismo e os Animes. Vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho nada contra animes no geral, tá? Eu simplesmente tô cagando e andando pra animes. Já assisti muito. Hoje em dia, os que eu acho bons são os animes de esporte. Na verdade, eu sempre gostei mais de animes de esporte, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar apenas de um tipo de anime, que é o que é mais consumido pela maioria dos homens jovens, certo? Que é o shonen. Eu acredito que essa seja a pronúncia certa. Vamos lá. O escolhido. A maioria dos animes shonen funciona basicamente com a mesma premissa. É o esforço do protagonista, mais uma habilidade especial, mais a ideia de que o protagonista é especial por algum motivo. Geralmente o protagonista é especial pelo nascimento dele, porque ele vem de alguma família ou de algum lugar muito foda, ou simplesmente é o destino dele, tá? Então é esforço do protagonista, habilidade especial e algum motivo de destino ou nascimento. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Olha como essa construção ela se repete e ela é sempre problemática. O Luffy, nas primeiras temporadas, aqui é One Piece, né? O Luffy, nas primeiras temporadas, é um garoto qualquer que tinha uma missão praticamente impossível de ser o maior pirata do mundo. E depois de muita história, sabemos que ele é filho de alguém muito importante e que, além disso, ele é a reencarnação do Deus do Sol. Ou seja, o aventureiro virou o predestinado. O que você tem que entender sobre isso? Cara, você já conseguiu notar como os primeiros episódios de qualquer anime ou de qualquer série, eles são de um jeito e depois a narrativa que é passada pra você muda. Você já reparou nisso? É porque tem pessoas que nunca repararam. Eu vou dar um exemplo tosco aqui. A série do The Last of Us. O primeiro episódio dela tem uma cara. Tem uma cara. E as pessoas provavelmente gostaram muito. Só que você percebe que do episódio 3 pra frente a coisa desanda? Meio que eles mudam o foco da narrativa e de repente aquilo não é mais pra um tipo de pessoa que tá assistindo e já é pra um outro tipo. Ou seja, eles te vendem uma ideia no começo, só que a série não segue aquela ideia até o fim. O primeiro episódio de uma série ou os primeiros episódios de um anime são feitos para vender aquele produto. É como uma fase de aceitação. E se as pessoas gostam daquilo, aí o criador da coisa, ele começa a colocar o sentimento dele de verdade naquela parada. Então, tirando os primeiros episódios, o resto é feito
já financiado, entendeu? Os primeiros você faz buscando um financiamento, só que o resto já tá financiado, então você faz do jeito que você quiser. Você entende que depois dos primeiros episódios o cara tem mais liberdade criativa, porque ele não precisa de que o produto seja validado. Ele já validou com os primeiros episódios, então ele pode mudar um pouco da trama, tá? O que que eu quero dizer pra vocês com isso? Eu vou dar aqui um outro exemplo, a série Halo, tá? Que é baseada no jogo do Xbox. Cara, a primeira temporada, ela é boa, mas tem muita lacração. Eu não vou falar de lacração nesse vídeo, mas só pra vocês terem uma ideia. Na segunda temporada, a principal personagem que fazia a lacração, ela quase não aparece na série. Por quê? Porque teve muita reclamação. Certo? Isso é um exemplo de como a narrativa pode mudar de um episódio para outro, ou até mesmo de uma temporada para outra. Eu vejo muito isso nos animes, tá bom? Eles vendem uma ideia nos primeiros episódios que não se sustenta até o fim. Então o Luffy é basicamente isso. Pô, tu se identifica com ele porque ele é só um cara qualquer. Aliás, um salve aí pro canal Um Cara Qualquer. Mas o Luffy é só um cara qualquer. E depois isso vai mudando. E você vê que, porra, aquele personagem, ele não tem. Você não tem uma identificação com ele que você tinha no começo. Certo? Vamos levar isso pro Naruto? O Naruto era só um ninja sem talento nos primeiros episódios. Aí você descobre que ele tem uma besta trancada dentro dele, tá? Isso no primeiro episódio. E mesmo depois de descobrir que ele não é o único que tem uma besta, a besta dele ainda é a mais forte. No final do anime, o cara é o ninja que carrega uma profecia dentro de si, onde o seu pai foi um ninja lendário e etc, etc, etc. Ou seja, no primeiro episódio o cara é um merda. Ninguém nem se dá o trabalho de conversar com ele. Só que aí no meio da coisa, lá pro episódio, sei lá, 200, tu descobre que ele é um ninja muito foda, filho de alguém foda e etc e tal. O ninja sem talento virou predestinado, novamente. O Midoriya, tá? No primeiro episódio de anime, ele já ganha a função de ser o sucessor do ídolo dele. Do cara mais foda do anime. No primeiro episódio. Ele já ganha essa função. Esse é o protagonista inevitável. Goku cresceu na Terra vivendo com meros mortais. Algumas sagas depois, ele é o Saiyajin lendário com um poder de combate imenso. O mais poderoso por não ser um ser humano. O que eu quero trazer aqui pra vocês? É a minha visão, tá? A minha visão é de que esses protagonistas, em sua maioria, eles são muito distantes do que nós somos. Tá? Vou dar um exemplo clássico. Nós somos muito mais Rock Lee do que Naruto. Vocês conseguem notar? Vamos discorrer mais sobre isso. Vamos discorrer mais sobre isso. Esse tipo de narrativa, essa estrutura é ruim? Não. Mas é uma estrutura sempre muito parecida. Afinal, a gente tá falando de uma categoria de anime. Mas entenda. Se essa estrutura é sempre parecida, esse é sempre o protagonista que é empurrado pra gente assistir, pra gente acompanhar. Qual a mensagem que essa indústria tá passando pra nós? Tudo tem uma mensagem, tá, pessoal? Qual a mensagem que a indústria de animes está passando para nós? Que existe um protagonista foda, filho de alguém foda, que é o predestinado, que é o cara mais pica do mundo, que ele sempre vai conseguir realizar o objetivo dele. Essa é a mensagem que é passada. Aí tu pode falar, não, mas tem o personagem X ali, que é o que eu me identifico mais, etc e tal. Realmente, existe isso. Quase ninguém se identifica com o Naruto, mas, porra, se identifica com um monte de outros caras fodas e interessantes que tem ali. Só que você entende que se o protagonista tem sempre essa trama e o protagonista é o principal, ele é o mais importante, é a história do protagonista que estão empurrando pra você. Não é do personagem secundário, certo?
Vamos lá. A questão do utilitarismo. Você, como pessoa, eu, você, todos nós, não podemos ter como base de referência para a vida um personagem que está predestinado a ser alguém incrível e que só usa as pessoas ao redor como uma escada, porque é exatamente assim que acontece. Isso é utilitarismo, ou seja, as pessoas ao seu redor são apenas um meio para você alcançar algo maior. Ser o protagonista da sua vida não é usar os outros. Exemplo, no Naruto a Sakura é médica, tá? Olha que doideira, ser médico no nosso mundo é uma das profissões mais fodas que paga melhor. Mas ela é uma médica lá na série. E ela é um bom exemplo de escada, porque é uma personagem totalmente irrelevante. Ela tá desde o primeiro episódio, ela acompanha o protagonista, mas ela é totalmente irrelevante. O Sasuke também é um personagem que ele só é feito para rivalizar com o protagonista. Ele só existe porque o protagonista precisa superar ele. É um outro personagem escada. Um personagem escada clássico é o Kuririn, que só serve para despertar o Goku Super Saiyajin. E de fato, essa é a mensagem que os animes acabam passando. Só que na sua vida você não precisa de um personagem suporte para melhorar sua condição atual. Isso é utilitarismo. Você também não precisa superar aquele seu rival e também não precisa de um super vilão na sua vida para você melhorar o seu padrão de vida, melhorar quem você é. Vocês entendem que a mensagem passada é sempre a mesma. As pessoas são úteis para você melhorar quem você é. Além disso, você tem que ser o protagonista da sua vida. Você está predestinado a conquistar algo grande, certo? Bom, e falando aqui também de algo útil, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela BingX. Então, se você pretende comprar Bitcoin, que é um dos assuntos mais tratados aqui nesse canal, afinal sou um Bitcoin maximalista, eu vou deixar o link da BingX e um tutorial completo sobre como comprar seus primeiros Bitcoins em 4 minutos aqui abaixo. Então, se você tiver interesse em comprar Bitcoin, tirar o seu dinheiro aí da shitcoin real, fazer isso de uma maneira simples e eficaz, o link com todas as informações e o tutorial completo está aqui abaixo. Você pode assistir depois desse vídeo. Voltando, acho que você já entendeu aqui a minha visão do assunto. Além do utilitarismo, a gente tem a condição de ser filho de alguém foda. Vamos lá. Como pode sua base de vida ser moldada por um tipo de entretenimento que uma grande parte do mérito do cara alcançar as coisas é ser filho de alguém muito foda? Na maioria dos casos é isso que acontece. Então, se isso é algo que se repete em todos os animes, como você pode criar uma conexão com esse tipo de entretenimento? A maioria das pessoas é só gente comum. Muitas vezes essa pessoa não tem um pai foda. Muitas vezes ela nem tem pai, tá bom? O abandono paterno, às vezes, é documentado nessas obras. Realmente ele é documentado. Mas os personagens sempre descobrem que aquele pai que abandonou eles era um cara que tinha um propósito maior. Um exemplo disso aqui, que eu não coloquei acima, é o Gon do Hunter x Hunter. Ele passou por isso também e depois ele descobriu que o pai dele era alguém muito, muito foda. Ou seja, eles nunca foram abandonados por um cara qualquer. Era sempre alguém muito, muito pica, alguém muito, muito foda. Mais uma coisa que deixa a realidade desses personagens distantes da nossa vida. E sim, você pode falar pra mim, poxa, mas nem sempre eu quero assistir alguma coisa baseado na minha experiência, na minha vida. Às vezes eu quero assistir alguma coisa distante, ver outra realidade. Realmente, não tem problema. Só que você entende que todo anime nesse estilo tem essa mesma premissa, tem esse mesmo conceito. E esses são os animes mais assistidos de todos. Ou seja, existem milhões de homens que assistem esse tipo de anime e consomem esse tipo de conteúdo. E cara, você pode assistir o que você quiser, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Só que o seu comportamento, aos poucos, ele vai sendo moldado com essa perspectiva. Quem assiste anime não assiste só um, assiste vários.
E dentre todos esses, a maioria desses animes se comporta dessa forma. Então, se um cara assiste todos esses animes todo santo dia, ele molda a base comportamental dele com essas ideias. E se ele faz isso, ele tá fudido. Um dos comportamentos mais comuns que nós temos hoje em dia é o comportamento de que o mundo me deve alguma coisa. Por que vocês acham que as pessoas têm esse tipo de comportamento aqui, ó? Que é o comportamento da inveja, de que o mundo deve algo para elas. É aquela mesma narrativa de seja o protagonista da sua vida. Mas o protagonista da sua vida é alguém muito foda que vai realizar uma coisa muito excepcional? Às vezes não. Às vezes você vai ser só o cara simples. E o fato de a sua vida não ser exatamente da forma que você imaginou, você acaba criando um comportamento de inveja. Por que os outros têm e eu não tenho? Por que o cara mais foda que eu conheço não sou eu, assim como acontece nos animes? O cara mais foda que eu conheço é outra pessoa, é um amigo meu. Assim você vai criando um comportamento de inveja. Por que os outros têm e eu não? E também aquela raiva do herdeiro, né? Tal pessoa merece morrer pois é filho de rico. Mas poxa, quem não queria ser filho de rico? Vocês conseguem entender que essas narrativas, elas estão ideologicamente distantes do que nós acreditamos. Se você assiste aqui o meu canal há mais tempo, você já sabe que tudo isso é falácia. Então, às vezes o cara é rico porque, porra, o pai dele trabalhou. O pai dele construiu algo grande. E às vezes o seu não, às vezes você não tem pai, tudo bem. As pessoas partem de locais diferentes. Certo? E isso, quando você não entende isso, e quando você imagina que você vai ter uma vida muito, muito boa e acaba não acontecendo, porque a maioria das pessoas é só gente normal, gente comum, pessoas medianas, você acaba ficando com um sentimento de frustração. Certo? Por isso que os animes não podem ser levados como base para a vida, principalmente esses animes. Porque a ideia principal deles é mostrar um protagonista que consegue fazer tudo. E eles querem que você se identifique com esse protagonista. Só que a base que gerou esse protagonista é completamente diferente da sua. Você pode até se identificar com ele, mas o ponto da onde ele partiu é completamente diferente do ponto da onde você tá partindo, certo? Bom, agora eu quero apresentar um contraponto a isso, que é o final trágico do Jon Snow na série Game of Thrones, tá bom? Olha que diferença. O Jon Snow não era o protagonista, porque tinham vários protagonistas, mas dentre os protagonistas ele foi o cara que se destacou. Então esse cara teve uma construção de personagem muito boa. Só que no final, ele era um cara qualquer. Ele era só mais um. Interessante, né? Como, mesmo o cara sendo protagonista, o roteirista da série faz o cara terminar a série como uma pessoa comum. Ele teve os feitos dele, merecido. Ele é reconhecido por esses feitos, mas ele termina a série simplesmente sendo só mais uma pessoa no mundo. Sem nada especial. Então, ele era o bastardo que tinha direito ao trono. Só que o que aconteceu no final? Ele teve que apunhalar a pessoa que ele mais gostava, ele renunciou ao trono, ele foi exilado para a Patrulha da Noite e ele decidiu viver com o povo livre. Você vê que é um final de personagem, um final de história sem muito glamour, né? O cara só escolheu a liberdade. Ele não escolheu o peso de ser um rei, que é o que todas as pessoas fariam. E isso eu achei muito foda. E exatamente isso fez muita gente odiar a série. Porque acha que o cara tem que ser um protagonista foda, com uma construção foda, e ele tem que terminar ali a vida dele sendo um rei, cheio de mulheres, casado com muitos filhos. Só que, cara, isso não é a realidade de todo mundo. Por mais que as pessoas queiram, essa vida não é para todo mundo. E eu achei isso muito bom, muito interessante na época. Então muitas pessoas odiaram esse final. As pessoas acham que para ser um cara foda ele tem que salvar o mundo, casar com uma loira, ser rei e fazer tudo sozinho.
Só que na maioria das vezes, tu vai ser um cara morando numa casa com algumas pessoas legais ao seu redor, algumas amizades mais importantes. Só isso. Então, para encerrar aqui o vídeo, essa é a minha conclusão. Existe sim uma indústria que tenta moldar o comportamento das pessoas. Isso em todos os setores: filmes, jogos e animes, certo? Então, o que você tem que se ligar é que os animes não são diferentes por serem orientais, tá? O anime tenta moldar o seu comportamento também. A maioria dos jovens usa sim animes como uma base filosófica e isso acaba moldando o comportamento deles. E existem pessoas que conseguem extrair coisas boas disso e se identificam com alguns personagens que realmente fazem sentido. Que eu acho que o maior exemplo é o Rock Lee, cara. Porque ele não tem habilidade de nada e o negócio dele é puro esforço. Ele é esforçado pra caramba e a vida dele continua assim. E ele nunca é o melhor na parada. Ele tem um destaque ali uma vez ou outra, mas ele sempre é um personagem secundário, certo? Então, esse aqui seria o melhor exemplo de todos. E lembre-se que eles tentam passar que o foco da trama, o foco central, é sempre alguém predestinado. E que muitas vezes não é o nosso caso. Então lembre-se que se você não tem uma vida foda, se você não é filho de alguém foda, tá tudo certo, tá? Você pode se sentir fracassado às vezes por não ter as melhores conquistas do mundo, só que você de fato não é fracassado. É que a sua base comportamental foi moldada por exemplos de pessoas muito pica, e nem sempre é assim. E só para fechar o vídeo, vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Pode ou não ser verdade, mas é algo que eu tava pensando. Será que a Coreia do Sul e o Japão, que são grandes consumidores de animes, e tem países onde a cultura é muito concorrida, qualquer vaga de emprego é concorrido, será que esse tipo de anime não aumenta a taxa de Alt F4 dos adolescentes e dos jovens adultos? Será que os animes combatem isso ou eles estão apenas ajudando? Ou será que o jovem japonês e o jovem coreano leva essas narrativas pro coração ou ele entende que é só um entretenimento como qualquer outro? Bom, eu vou deixar aqui a reflexão para vocês. Aí vocês façam as suas pesquisas e me digam se faz sentido o que eu tô falando ou não. É isso. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.